Você, como procuradora ou como promotor, né, de justiça, eu tenho certeza que você pode aportar alguns comentários importantes sobre essa questão dessa prisão, né, do Silvinei. Tem dois aspectos nessa prisão que me chamam imediatamente a atenção. Foi uma prisão preventiva, né? Independente da decretação da prisão cautelar. O que ele fez? Né? Do que ele está sendo acusado? Qual é, concretamente, né, o ilícito penal que ele teria praticado? Aliás, a primeira coisa, antes mesmo da questão penal, a primeira coisa a se estranhar é por que essa prisão foi decretada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de um ex-funcionário público, né, que não tem foro por prerrogativa de função. Mesmo que ele estivesse na ativa, né, Policial Rodoviário Federal não tem foro especial. Isso tudo na sombra de um governo que só pôde concorrer à eleição porque a condenação de todos os seus membros, a começar pelo presidente da República, né, foi anulada por causa de questões de foro e competência, de alçada e coisas do gênero. E veja só, Fernão, é muito interessante você tocar nesse ponto para a gente perceber o contraste. O fundamento falso para essa falsa competência do Supremo é porque haveria um concurso, como a gente chama em direito penal, um concurso de agentes, uma associação criminosa. Então, a organização criminosa significa apoiar o Jair Bolsonaro. Ou nem isso, porque ainda tem uma outra maluquice. Porque está incluído nesse inquérito da competência do Supremo o camarada, lá no caso, a palavra camarada pode até ser interpretada literalmente, do PCO. Veja essa fala do Eduardo, né, que também é da Polícia Federal, mas veja essa fala que ele fez na CPMI. Infelizmente, o nosso colega de Polícia Federal, diretor-geral Andrei, que esse sim deveria estar sentado aqui para dar algumas explicações, como que no mesmo dia 8 de janeiro, cerca de 23h22 ou 23h24 da noite, ele faz o pedido de prisão de Vossa Excelência e no mesmo dia o ministro Alexandre de Moraes consegue deferir, dando essa decisão uma fundamentação de 9 páginas. Senhores, eu estou falando aqui... Se o Guinness Book, prezado Marcos Rogério, se o Guinness Book tivesse uma métrica para decidir, né, quem em menor tempo concede um pedido de prisão, certamente Alexandre de Moraes ganharia esse prêmio. Porque em cerca de 30 minutos ele conseguiu ler o pedido do diretor-geral da Polícia Federal, pedido de prisão contra Vossa Excelência, Anderson Torres, fundamentar em 9 laudas e dar esse parecer pela sua prisão. E a coisa vai piorar ainda mais. O que eu estou falando aqui, né, para bom entendedor pingo aí, mas eu deixo claro, é um jogo de cartas marcadas. É exatamente isso. Né? Quer dizer, não tem nenhuma independência aí entre o juiz e o policial que conduz o inquérito. Até porque esse inquérito é estranhamente presidido pelo próprio juiz. Né? Agora, Marcelo... Sendo que todas essas irregularidades processuais, técnicas, vamos dizer assim, né, são cometidas pelo maior constitucionalista, ou um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que tem os seus livros estudados em todas as escolas de direito, ele conhece todas as vírgulas das regras e da Constituição, né? Qual é a palavra que se aplica a esse comportamento vindo de um sujeito que sabe o que está fazendo neste grau? Eu acho que as palavras que se aplicam foram aquelas proferidas pelo ministro Barroso na sua animada intervenção lá no Congresso da UNE. Né? Eu acho que nós derrotamos o Bolsonaro. Então é isso. Quer dizer, o direito foi para o espaço, né? A política entrou pela porta e o direito saiu pela janela. Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, diz anuário. Esse anuário é lá do governo Bolsonaro. Isso. Justiça. Brasil teve recorde de apreensão de cocaína em 2021. Infelizmente, no Brasil, o crime organizado hoje... Marcelo, ele já está de tal maneira presente na política e na justiça. A gente tem visto que o PCC, ele, durante um tempo, pagou
a formação de advogados, depois pagou cursinhos para que esse pessoal prestasse concurso para o Ministério Público e para a magistratura. O crime organizado tem a sua forma de se fazer presente e de intimidar. Será que é muito ousadia da minha parte essa minha tese? O que a gente vê, e sem dúvida sob aplausos de integrantes do governo federal, é, por exemplo, o Supremo já com 4 votos a favor da legalização do consumo de substância entorpecente, o que, evidentemente, é um incentivo ao tráfico, né? Porque o sujeito, né? Você vai ter uma curiosa situação de uma compra e venda, em que a compra é legal, mas a venda é ilegal. Mas o sujeito tem que comprar de alguém. Aí eu tenho essa leitura também, quer dizer, essa história de tiro, de arma com o Flávio Dino, né, essa obsessão dele, é com armas calibre obsoleto, ou armas de cano liso que tem alcance de 50 metros, tudo bem. Né? Ele está preocupado com aquelas que são letais a 1.000 metros de distância. Né? Então, essas ele está tirando de todo mundo que tem uma arma dessas legalmente, né? Mas permanece na mão desses bolsões tomados pelo crime organizado, porque a geografia favorece isso, né? Favorece um contexto de guerrilha, onde é difícil você entrar. Tem um acordo, né, que faz lembrar aqueles acordos dos reis com os barões. Né? Olha aqui, tudo bem, você lá na sua área, você fica dona do pedaço, você desce porrada em todo mundo e mantém todo mundo, a vassalagem de todo mundo para com o rei. Quando você olha esse cara desarmando toda a população, né, para ele ficar numa condição onde ele trucida qualquer um que vier para o lado dele a 1.000 metros de distância, sendo que esse cara não pode ter uma arma que alcance mais do que 50 metros, né? E ele faz um acordo desse com esse pessoal, a gente pode imaginar que por trás disso existe uma boa intenção? Vendo aqui que Lula prepara combo de indicações para o judiciário até o final de 2023. Então, se você já tinha essa dificuldade, né, de identificar juízes com autonomia ou que não estejam intimidados, talvez esse alinhamento, né, que se está buscando agora com essas indicações até torne a situação mais agravada ainda. Essa indicação e nomeação do advogado, né, do Lula, do Zanin, né, eu acho que isso é uma afronta proposital. É como se ele, tirano, estivesse dizendo: eu vou falar as maiores mentiras, vocês vão ouvir caladinhos e no final ainda vão aplaudir. É isso aí, é isso aí. Isso faz parte, eu tenho repetido isso faz parte dos manuais do Lenin, lá atrás. Né? Quanto mais inocente, mais violentamente ele deve ser punido, porque isso afronta a inteligência, isso desmonta toda a lógica, né? Isso deixa as pessoas completamente desarvoradas. Então, é isso aí mesmo, não tenho dúvida. Agora, Marcelo, então você está nos dizendo que do judiciário percamos as esperanças. Então, da onde pode vir alguma reação? Mas isso aí só funciona se houver pressão popular, né? Porque se for esperar... Nós temos hoje uma coisa que tem que acabar, né? E hoje eu fiquei satisfeito de ouvir dos 2 deputados federais que organizaram o encontro onde eu fui palestrante. O foro especial para parlamentares tem que acabar, né? Por quê? Porque ele serve como instrumento de pressão do Supremo sobre o parlamento, né? Então, o Senado... Por que o Senado ainda não instaurou? Meu Deus do céu, o que está faltando para instaurar um processo de impeachment contra, pelo menos, os ministros Alexandre de Moraes e agora Luiz Roberto Barroso? Eu tenho batido nessa tecla de que, vamos dizer, tecnicamente, porque tem ainda outros empecilhos, mas tecnicamente, né, você cooptando o presidente do Senado, pode ser o da Câmara também, que só acrescenta, mas basta o do Senado. Né? Então,
com uma alteração que foi sendo construída no regimento interno, que é uma coisa que não passa pelo eleitor, não passa por nenhum tipo de legitimação, né, se atribuiu superpoderes ao presidente do Senado, que dão a ele o poder de trancar qualquer coisa que a maioria colocada pelo eleitorado lá. Então, ele anula a eleição. Você pegar um Rodrigo Pacheco e pôr no bolso, você anulou a eleição do país inteiro. Né? Todos os votos de 120 milhões de brasileiros passam a não valer nada, porque ele tem a prerrogativa de dizer o que passa para frente, o que não passa, o que entra, o que sai. Né? O diretor-geral da Polícia Federal, né, quer registrar recorde de prisões do 8 de janeiro no Guinness Book. Isso é uma afronta, é uma indignidade, é algo assim que deixa todos nós perplexos. Né? Isso é o rule of people, quer dizer, não tem lei. O ministro Alexandre de Moraes faz umas listinhas. Olha, eu vou soltar o pai da Gabriela na primeira. Não, vou soltar na segunda. Né? Para ver se ela desanima. Na terceira, talvez eu solte o Antônio, o Francisco. Então, assim, a vontade do imperador. Né? Não é o Estado, não é o governo de leis, né? É um governo de pessoas. Mas eu acho que é até pior, Marcelo, porque não é só o Alexandre de Moraes. Hoje o Van Hatten fez um discurso inflamado, indignado, e a minha indignação também, porque se fosse isolado o Alexandre de Moraes, mas ele conta com o respaldo dos outros sem companheiros, sem dúvida. E o pior, não conta só com o respaldo, com o deboche, como o Gilmar Mendes hoje. Presta atenção no que o Van Hatten trouxe para a gente aí, do que aconteceu. O STF acabou de haver a votação para a vice-presidência do tribunal. O ministro Luiz Edson Fachin venceu por 10-1 sobre Alexandre de Moraes, o que é uma mera formalidade, porque tem de haver 2 candidatos. Ocorre, senhor presidente, que foi feito lá às risadas o escrutínio e o ministro Gilmar Mendes tirando sarro de pessoas que estão presas ilegalmente, inconstitucionalmente, tirando sarro de colegas parlamentares arrolados injustamente num inquérito fake, fez a pergunta jocosa se Alexandre de Moraes colocaria os colegas que não votaram nele no inquérito, dos inquéritos fake. Ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. É um deboche, senhor presidente, com a cidadania brasileira, com a Constituição. É uma vergonha que o Supremo Tribunal Federal haja desta maneira com o Brasil e com a Constituição. Fica aqui a minha revolta com o que acabei de assistir pelo vídeo. É um deboche, é uma falta de... Essa questão aí do diretor da Polícia Federal, que mandou um assessor entrar em contato com o Guinness Book of Records, porque ele quer ver o nomezinho dele inscrito lá. Quer dizer, que palhaço, que tipo de palhaço está hoje dirigindo uma instituição da importância da Polícia Federal? Só mesmo num país cujo chefe de governo é um ex-presidiário, a Polícia Federal poderia ter como chefe um palhaço, porque não há outra palavra para isso. Que dá esse tipo de... Não tem mais nenhum corrupto preso. Nenhum. Não tem mais nenhum. Inclusive, o meu ex-governador aqui está fazendo vídeo aí nas redes sociais, que é o Sérgio Cabral. Sambando, né? Sambando. Então, aliás, é previsível, né? Porque no momento em que você solta o Lula, considera o Lula elegível, né? E permite que ele seja presidente da República, você tem que soltar todo mundo para manter a coerência. Né? Então, solta o Sérgio Cabral, solta todo mundo. Depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma ameaça. Mas como aqui eu pude perceber, e estou vendo, que as coisas se distorcem e nada vira prova, meu relato não foi prova, eu vou levar a ameaça às autoridades policiais para eles me dizer se compõem prova para me delatar.
Porque, infelizmente, muitos que estão aqui, como eu já falei, não querem provar a verdade, porque são necessitados desse povo parado no seu lugar. Sabe por que eu ri quando a deputada falou? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade. Foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas, uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. Essa sessão de terça-feira, ela trouxe assentados para denunciarem a organização criminosa que é o MST e que hoje o Partido dos Trabalhadores, quando chega ao governo, ele traz os líderes do MST para ocuparem as secretarias do INCRA e para se estabelecerem dentro do governo. Não só ele leva o líder do MST na comitiva presidencial à China, no avião presidencial, mas como toda a estrutura agora parece que está no momento ali que o governo tenta reagir e abafar essa CPI. Você tem acompanhado essa CPI? Quer dizer, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito é inquérito, né? Inquérito é uma investigação que se faz para fornecer ao Ministério Público provas para que se possa acusar alguém formalmente de um crime. Né? Inquérito só tem essa finalidade, né? É fornecer o que a gente chama de justa causa, o mínimo de prova do crime e prova da autoria do crime. Né? O que aconteceu, qual crime foi praticado e por quem. E de posse obtidas essas provas ao final da investigação, elas são encaminhadas por quem investigou, elas são encaminhadas ao Ministério Público, que, com base nelas, vai processar alguém criminalmente. Do meu ponto de vista, você já tem provas aí para processar os líderes do MST. Não é para processar o MST, não, porque processo criminal é contra a pessoa física, né? O MST não é pessoa física. Aliás, não é nem pessoa jurídica. Né? Não é nada. Né? Mas é, nitidamente, uma organização criminosa. Nós temos um ministro, um deputado, gravou um vídeo dizendo que o sonho dele era ver aquele ministro do Supremo, o Fachin, tomando uma surra de gato morto até o gato miar. Né? Então, se você disser que isso é ameaça, o ameaçado é o Fachin. Se você disser que é calúnia, o caluniado é Fachin. A vítima é o Fachin. Né? Quem é que estava sentado bonitinho lá no dia do julgamento do Daniel Silveira? Não era sentado na plateia assistindo como vítima, o que seria normal, né? Sentado na cadeirinha de juiz. Né? Ministro Fachin, o senhor vota pela condenação ou pela absolvição do sujeito que disse que queria ver o senhor tomar uma surra de gato morto? Ah, deixa eu pensar. Eu voto pela condenação. Puxa, mas que surpresa. É um cara que ganhou o cargo, né, porque participava de comício do MST. Sim. Mas assim, é muita cara de pau, gente, porque o sujeito não... de comício da Uni. Ele vocês não sei se repararam o detalhe, mas eu reparei, né, o Gerson deve ter a foto aí que eu mandei, não sei se você teve tempo de selecionar, Gerson. Né, o Barroso fazendo aquele comício lá na Uni, né, a mão que segurava o microfone tem um Rolex Daytona Zenith que custa $60 mil. $60 mil. Hoje, eles aprovaram o aumento do salário deles de 41.650 para 44.008. E eu adoro esse zelo com a casa centesimal, né? E 52 centavos. E 52 centavos. Né? Isso aí, para comprar esse Rolex Daytona, né, Zenith, de ouro, né, custa 7,4 meses do salário oficial do senhor Barroso. Com o aumento agora, passou para só 7 meses, né, para comprar o reloginho dele. Mas é de ouro maciço, não é esse aí que você está mostrando. Entendeu? É o de ouro maciço.
né, que estava na mão dele, que segura o microfone, né, lá do comício da Uni. 7 meses, né, de salário. Então, melhorou agora, ele vai ter um alívio, ele vai poder gastar os outros 6 só para sustentar a família dele. Ainda bem que ele não corre o risco de ser assaltado, né? Porque, apesar de ser a favor do desarmamento, ele só anda com escolta armada. E não é armada de livros, como ele preconiza. O Rolex desse nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, não dura meio minuto. Hoje na imprensa, estavam todos apoiando a prisão do Silvinei, né? Justificando esses argumentos que foi encontrado no celular da fulana, sabe, um nojo, uma coisa assim, gente que eu vi sendo perseguida lá atrás, e gritando e tal, e hoje está assim. Está assim, né? Os advogados garantistas, né, quando sabiam que os seus clientes eram culpados, né, agora, diante dos inocentes, é um silêncio sepulcral. Ninguém fala nada. Eu fico só torcendo, eu falo, olha, essa gente tem filho, né? Isso vai ficar registrado na internet, né? Os filhos deles vão ver isso no futuro e eles vão ser os colabôs, né? Os caras que estavam com os nazistas, né? Isso vai ser cobrado deles. Eles não vão morrer impunes, não. Isso aí, Marcelo. Deixo para você as palavras finais aqui. Hoje eu vou dar para você a prerrogativa, o privilégio, né, de fechar o nosso programa, deixando para a nossa audiência, como a gente costuma fazer, e o Fernão, uma palavra também de esperança, de estímulo, né, para que a nossa audiência não desista do Brasil, porque há muita pressão para que a gente realmente chute o pau da barraca, né, e abandone a luta, né? Olha, quero agradecer mais uma vez pelo convite, uma alegria participar dessa conversa aí com dois profissionais que eu admiro tanto, né, o Gerson e o Fernão, e é isso, não pode deixar a coisa morrer, quer dizer, não tem esse negócio de silêncio estratégico, não, a gente tem que botar a boca no mundo, a gente tem que mostrar para as pessoas que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade. Tá? Nós não temos, infelizmente, uma democracia pujante, né? Não, nós estamos num Estado autoritário, num autoritarismo crescente, e isso tem que ser denunciado, isso tem que ser exposto, né? Inclusive para o mundo. Né? Pelo menos 2 grandes jornais americanos, né? O Wall Street Journal e o New York Times, já fizeram matéria sobre o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Então, isso tem que ser divulgado, tem que ser dito, tem que ser levado ao conhecimento de todos, e as pessoas têm que se mobilizar e têm que resistir. Ou como é que foi no regime militar? O que aconteceu? Ficou todo mundo caladinho, esperando o tempo passar? Eu cresci no regime militar. Até onde eu me lembro, não foi assim, não. Não foi, não. Pois é.